Virgínia Fonseca zomba de Nicolas Ferreira e sua resposta surpreende a todos. A tela se abre com o logo do programa de Virgínia Fonseca Podcast. Luzes piscam, música animada toca, enquanto a câmera faz um movimento panorâmico, mostrando o estúdio moderno e cheio de cores vibrantes. Virgínia, impecavelmente produzida, está sentada em um sofá rosa com vários convidados famosos. Virgínia, ajustando o microfone. E aí, galera do podcast? Estamos no ar com mais um episódio bombástico. Hoje vamos falar sobre essas figuras polêmicas da internet e da política que fazem de tudo para viralizar. Os convidados riem e concordam animadamente. Convidado 1. Tem cada figura na internet hoje em dia. Virgínia, interrompendo com expressão debochada. E tem esse deputado aí, o tal do Nicolas Ferreira. Gente do céu, eu nunca vi alguém tão radical. Todo santo dia é uma polêmica diferente nas redes sociais. Já viram os discursos dele na Câmara? Virgínia imita de forma caricata alguns gestos típicos de Nicolas, provocando risadas da plateia. Virgínia, como alguém assim consegue tantos seguidores? Deve ser só mais um personagem para ganhar likes, porque não é possível que uma pessoa seja assim na vida real. Ela bebe um gole de água enquanto a plateia ri. Virgínia. Outro dia ele postou um vídeo falando sobre os valores da família tradicional brasileira. Gente, pelo amor, em que século estamos? Acho que ele está muito perdido. Daqui a pouco vai querer que as mulheres voltem para a cozinha e abandonem suas carreiras, risadas altas da plateia e dos convidados. Convidado 2. Virgínia, cuidado que ele tem muitos seguidores, hein? Vai que te cancelam. Virgínia, com ar de superioridade. Cancelar? Eu? Quero ver quem tem coragem. Tenho 50 milhões de seguidores que me apoiam em tudo. Se ele quiser vir com textão, estou preparada. Corte para título dramático, com efeitos sonoros de impacto. Letras vermelhas pulsantes aparecem. Virgínia Fonseca, zomba de Nicolas Ferreira, e sua resposta surpreende a todos. O que aconteceu? Viralização. Do conteúdo cena mostra vários smartphones com a tela acesa, notificações pipocando. O trecho do podcast de Virgínia criticando Nicolas aparece sendo compartilhado em diferentes plataformas. Instagram, TikTok, Twitter, grupos de WhatsApp. Narrador, voz grave e dramática. Em questão de horas, os comentários de Virgínia Fonseca sobre o deputado federal Nicolas Ferreira viralizaram em todas as redes sociais. O vídeo original, postado à meia-noite, já contava com mais de 5 milhões de visualizações antes mesmo do amanhecer. Tela mostra contadores de visualizações subindo rapidamente, comentários surgindo em tempo real. Comentarista de internet. Jovem de óculos em um vídeo reação. A Virgínia pegou pesado dessa vez. Nunca a vi tão ácida assim com alguém. Será que o Nicolas vai responder à altura? Eu pagaria para ver esse confronto. Comentarista de internet 2, mulher em outro canal. Francamente, achei desnecessário. Ela nem entende de política e fica dando opinião sobre o trabalho de um deputado federal. Influenciador deveria ficar na sua área. Comentarista de internet 3, em podcast político. Isso é o retrato da polarização no Brasil. Dois mundos que não dialogam. O entretenimento e a política institucional. Mas a Virgínia tocou em pontos sensíveis para a base eleitoral do Nicolas. Cena mostra a timeline do Twitter com hashtags em alta. Team Virgínia, Team Nicolas, debate do século escalada da tensão. Virgínia aparece em seu carro de luxo, gravando stories no Instagram, enquanto é conduzida por seu motorista. Virgínia, falando para a câmera do celular. Gente, acordei agora e meu celular não para. Parece que o Brasil inteiro está comentando sobre o que falei ontem no podcast. Sério mesmo que isso virou notícia? Eu só dei minha opinião sincera. Ela passa o dedo pela tela, lendo comentários. Virgínia. E agora estão me dizendo que ele ficou ofendido? Ora, se você é figura pública, tem que aguentar críticas. Se não aguenta, não desce pro play. Risos. Quero ver o que ele vai dizer agora.
Aposto que vai vir com aquele discursinho vitimista de sempre. Corte para uma redação de site de notícias. Jornalistas digitam freneticamente. Editor-chefe grita. Editor-chefe. Quero essa matéria no ar em 10 minutos. Virgínia X. Nicholas. A briga que parou a internet. E não esqueçam de destacar todos os ataques. Jornalista jovem olha para o editor com expressão de dúvida. Jornalista. Mas, chefe, não deveríamos esperar a resposta do deputado antes de publicar? Editor-chefe, rindo. Até parece que você não conhece o Nicholas. Ele vai responder com diz. Tudo, e quando isso acontecer, já teremos nossa parte 2 pronta. A internet adora uma boa briga entre famosos. Tensão aumenta, música de suspense ao fundo. Reação da equipe de Nicholas Senna em um escritório simples, mas organizado em Brasília. Assessores de Nicholas estão reunidos em volta de uma mesa, todos olhando para seus celulares e tablets, visivelmente agitados. A assessor 1, mostrando o celular para os outros. Já viram o que a Virgínia Fonseca falou sobre o deputado? Está em todos os portais de notícias. Assessora 2, preocupada. Isso é péssimo timing. Estamos prestes a apresentar aquele projeto de lei sobre educação, e agora todos só vão falar dessa polêmica. Assessor 3, estrategista de mídias sociais. Pelo contrário, é uma oportunidade de ouro. Ela tem milhões de seguidores, muitos que nem conhecem o trabalho do deputado. Se respondermos de forma contundente, podemos atingir um público totalmente novo. Porta se abre e entra Nicholas Ferreira. Todos ficam em silêncio imediatamente. Nicholas, calmo. Bom dia a todos. Pelo silêncio repentino, imagino que estão discutindo sobre os comentários da influenciadora. Assessor 1. Sim, deputado. Estávamos justamente debatendo a melhor estratégia de resposta. Temos algumas opções. Podemos ignorar, fazer um vídeo, rebatendo cada ponto, ou usar humor para desqualificar as críticas. Nicholas pega um tablet e assiste ao trecho do podcast em silêncio. Assessor 3, entusiasmado. Todo mundo está esperando você atacar ela de volta. É uma oportunidade de ouro para viralizar. Podemos preparar um script afiado, mostrando como ela não tem conhecimento político para criticar seu trabalho. Nicholas permanece pensativo, olhando pela janela que mostra o Congresso Nacional ao fundo. Nicholas. Quantas mensagens recebemos desde ontem de pessoas perguntando sobre meu trabalho legislativo? A assessora 2 consultando o computador. Um aumento de 300% nas mensagens. As pessoas estão curiosas. Nicholas, com um leve sorriso. Então ela, sem querer, me deu uma plataforma ainda maior para falar sobre nossos projetos. Interessante como Deus age, não é? Os assessores se entreolham, surpresos com a reação tranquila. O ponto de virada cena mostra Nicholas em seu gabinete, ajustando uma câmera para uma gravação. Ele está sozinho, sem a presença dos assessores. Nicholas, falando diretamente para a câmera. Boa tarde a todos. Muitos estão esperando que eu ataque a Virgínia Fonseca depois dos comentários que ela fez sobre mim. É o que normalmente acontece nesse mundo digital. Alguém ataca, o outro contra-ataca, e a polarização só aumenta. Ele faz uma pausa significativa, ajustando a postura. Nicholas. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Quero aproveitar essa oportunidade não para alimentar mais um ciclo de ódio nas redes sociais, mas para propor algo construtivo. Música suave começa a tocar ao fundo. Nicholas. Virgínia, eu não te conheço pessoalmente, mas sei que você tem uma influência enorme. Milhões de jovens te admiram e se inspiram em você. Em vez de usar este momento para criar mais divisão, gostaria de te convidar para um café. Sem câmeras, sem polêmicas. Apenas uma conversa sincera entre duas pessoas que, apesar de diferentes, podem aprender muito uma com a outra. Imagem mostra comentários aparecendo em tempo real no vídeo, expressando surpresa. Nicholas. Vivemos em um país polarizado onde as pessoas preferem atacar do que dialogar. Como representante público, meu dever é construir pontes, não muros. Tenho certeza que, conversando pessoalmente, você verá que sou muito mais do que os recortes que chegam até você. Nicholas pega um livro da estante atrás dele.
Nicolas. Já dizia Aristóteles que é marca de uma mente educada ser capaz de entreter um pensamento sem aceitá-lo. Podemos discordar em muitos pontos, Virgínia, mas acredito que o respeito mútuo e o diálogo honesto são os únicos caminhos para uma sociedade melhor. Ele fecha o vídeo com um sorriso sereno. Nicolas. Fica aqui meu convite. Minha equipe entrará em contato com a sua. E para todos que estão assistindo, que tal tentarmos mais diálogo e menos ataques? Um abraço a todos e que Deus abençoe o Brasil. Reações à resposta. Surpreendente montagem mostra diversas reações ao vídeo de Nicolas. Comentaristas de internet, apresentadores de TV, pessoas comuns reagindo em seus celulares, apresentador de TV. Em uma reviravolta surpreendente, o deputado Nicolas Ferreira respondeu aos ataques de Virgínia Fonseca com um convite para diálogo. O vídeo já acumula mais de 10 milhões de visualizações em apenas 3 horas. Corte para um programa de debate político, Comentarista Político 1. Foi uma jogada de mestre. Ele virou o jogo completamente. Agora, se ela recusar o convite, parecerá intransigente. Comentarista Político 2. Discordo. Isso é apenas uma estratégia de marketing pessoal. Ele sabe que uma resposta agressiva mancharia sua imagem com um público mais moderado. Comentarista Político 3. Independentemente das intenções, é refrescante ver alguém propondo diálogo em vez de embate. Talvez seja um pequeno passo para diminuir a polarização tóxica nas redes. Cena mostra pessoas comuns comentando em Vox Pop na rua. Pessoa 1. Achei muito maduro da parte dele. Mostrou que é possível discordar sem ser desagradável. Pessoa 2. É tudo atuação. Amanhã ele volta com os discursos polêmicos de sempre. Pessoa 3. Estou curiosa para saber se a Virgínia vai aceitar o convite. Seria um encontro interessantíssimo. A reação de Virgínia aparece visivelmente surpresa em seu quarto luxuoso, gravando um vídeo para seus seguidores. Virgínia. Gente, eu não esperava essa reação do Nicolas. Ele me mandou uma mensagem privada super educada e me convidou para conversar. Confesso que fiquei sem reação. Tipo, eu estava esperando um textão me atacando, sabe? Ela passa a mão pelos cabelos, parecendo genuinamente desconcertada. Virgínia. O Léo, seu marido, me disse: Amor, vai lá e conversa com ele, o que você tem a perder? E eu fiquei pensando, realmente por que não? Talvez eu tenha julgado ele sem conhecer direito. Pausa dramática. Virgínia. Então é isso, gente. Decidi aceitar o convite do Nicolas. Vamos nos encontrar amanhã para um café. Sem câmeras, sem assessores, só nós dois conversando como pessoas normais. Estou curiosa para conhecer o homem por trás do personagem político. Reações explosivas nas redes sociais aparecem na tela. Mensagens de apoio, críticas, memes, hashtags como Que o paz na internet e Virginia meet Nicolas dominando. Os trending topics pontuam o encontro inesperado cena externa, de um café discreto em Belo Horizonte. Seguranças mantêm distância, enquanto alguns paparazzi tentam registrar o momento de longe. Narrador. O que era para ser um rápido café se transformou em uma conversa de 3 horas. Fotógrafos flagraram os dois rindo e conversando animadamente, para surpresa de todos. Cena interna mostra Virgínia e Nicolas sentados em uma mesa afastada. A conversa começa visivelmente tensa. Virgínia, defensiva. Então queria começar dizendo que talvez tenha pegado um pouco pesado no podcast, mas sabe como é, né? É um formato descontraído e... Nicolas, interrompendo gentilmente. Virgínia, não precisa se justificar. Eu entendo o formato do seu programa e não levei para o lado pessoal. O que acho importante é termos essa oportunidade de conversar além dos personagens públicos que representamos. Virgínia parece surpresa com a resposta. Virgínia, personagens públicos? Você acha que somos personagens? Nicolas, sorrindo. De certa forma, sim. O público conhece apenas fragmentos de quem realmente somos. Eu sou muito mais que os discursos polêmicos que viralizam,
assim como tenho certeza que você é muito mais que a influenciadora de sucesso que todos veem. A conversa flui para temas mais pessoais. Nicolas fala sobre sua infância, suas crenças, seus projetos sociais. Virgínia compartilha suas inseguranças, a pressão de ser figura pública, seus sonhos para o futuro. Virgínia: sabe o que me surpreende? Estamos aqui há quase 2 horas e, mesmo discordando em vários assuntos, conseguimos manter um diálogo respeitoso. Nicolas: esse é justamente o ponto que quero mostrar ao Brasil. Podemos discordar sem nos odiar. A diversidade de pensamento é saudável para a democracia. Cena mostra os dois saindo do café, sendo fotografados rindo juntos. A transformação Virgínia aparece em seu podcast com expressão mais séria que o habitual. Virgínia: eu devo um pedido de desculpas público ao Nicolas Ferreira. Zombei dele, sem conhecer seu trabalho e sua pessoa de verdade. Depois da nossa conversa, percebi que, embora tenhamos diferenças ideológicas significativas, ele é alguém que acredita genuinamente no que defende. Convidados parecem surpresos com a mudança de tom. Virgínia: nosso país está doente de polarização. Vivemos em bolhas onde só falamos com quem pensa como a gente. Passei 3 horas com alguém que, teoricamente, seria meu oposto político e descobri uma pessoa articulada, educada e sincera. Convidado: isso significa que você concorda com as posições políticas dele agora? Virgínia, rindo: de jeito nenhum. Ainda discordamos em muita coisa, mas aprendi que posso respeitar alguém mesmo discordando de suas ideias. E isso faz toda a diferença. Corte para Nicolas em sessão na Câmara dos Deputados. Nicolas: o diálogo que tive com a influenciadora Virgínia Fonseca demonstra que é possível construir pontes mesmo em tempos de polarização. Não precisamos concordar em tudo para nos respeitarmos. O respeito às diferenças é o alicerce da democracia que tanto defendemos. Aplausos na Câmara, inclusive de deputados da oposição. Nicolas: por isso apresento hoje este projeto de lei que institui o Programa Nacional de Combate à Desinformação e Promoção do Diálogo Democrático, que visa levar para as escolas brasileiras o debate respeitoso e o pensamento crítico. Imagens mostram notícias sobre a repercussão positiva da iniciativa. A parceria inesperada montagem mostra manchetes de sites e jornais. Virgínia e Nicolas anunciam parceria em projeto social. Improvável dupla se une pela educação no Brasil. Da polarização à cooperação, o exemplo que vem das redes. Narrador: o que ninguém poderia prever aconteceu. Virgínia Fonseca e Nicolas Ferreira anunciaram uma parceria em um projeto de alfabetização em comunidades carentes. O projeto Ler em Crescer pretende atender inicialmente 5.000 crianças em situação de vulnerabilidade social. Cena mostra os dois em uma coletiva de imprensa. Virgínia: quando o Nicolas me apresentou esse projeto, não pensei 2 vezes. É uma causa que transcende qualquer diferença política. A educação é a base para qualquer transformação social. Nicolas: a Virgínia tem um alcance incrível entre os jovens. Com sua influência, conseguiremos mobilizar muito mais pessoas para essa causa tão importante. É um exemplo de como pessoas diferentes podem se unir por um bem maior. Imagens mostram os dois visitando escolas em comunidades carentes, interagindo com crianças, participando de rodas de leitura. Criança, entrevistada por repórter: é muito legal ver a tia Virgínia e o tio Nicolas juntos aqui na nossa escola. Eles disseram que, mesmo sendo diferentes, são amigos e trabalham juntos. Isso é muito bonito. Flashback. Rápido mostra trechos da primeira crítica de Virgínia no podcast, contrastando com as imagens atuais de parceria. O desfecho cena final mostra Virgínia e Nicolas sentados lado a lado em um evento de lançamento do projeto social. Telão ao fundo exibe o logo do Ler em Crescer. Virgínia: essa experiência me ensinou uma lição valiosa sobre não julgar as pessoas sem conhecê-las. O Nicolas me surpreendeu com sua humildade e disposição para o diálogo. Nossa parceria prova que é possível superar diferenças quando focamos no que realmente importa. Nicolas:
Quando respondemos ódio com amor, preconceito com paciência e zombaria com respeito, nós não apenas vencemos um debate, nós elevamos o nível da discussão pública no Brasil. Como dizia Martin Luther King, a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. A câmera se afasta, mostrando uma plateia diversa, aplaudindo de pé. Entre eles, figuras conhecidas de diferentes espectros políticos unidos pela causa. Narrador. O que começou como uma troca de farpas nas redes sociais terminou como uma lição para todos nós. Nicolas Ferreira não apenas surpreendeu Virgínia Fonseca, mas também mostrou ao Brasil inteiro como uma liderança verdadeira age, construindo pontes ao invés de muros, promovendo diálogo em vez de confronto. Fade out com os dois sorrindo lado a lado, crianças ao redor deles segurando livros. Uma melodia suave e esperançosa toca ao fundo. Frase final. Texto na tela com efeito dramático. Às vezes, a maior vitória não está em derrotar seu oponente, mas em transformá-lo em aliado. A verdadeira liderança não divide, une. Créditos finais rolam na tela, mostrando números reais de crianças já beneficiadas pelo projeto e convidando os espectadores a participarem.